Olá, como é que vocês estão? Bom, nós iremos começar mais uma correção de matemática, certo? Essa parte agora é do caderno de atividades, começando da página 50, retas e ângulos. Bom, para iniciarmos, aqui tem a primeira questão, que ela pede o quê? Pontos A, B, C e D, retas e plano. Como a gente já havia estudado, os pontos são representados por letras maiúsculas e são simplesmente assim, ó. Uma sugestão para vocês, poderia também ter sido colocado de outra forma. A, B, ponto C e ponto D. Tá? Esses aqui são os pontos A, B, C e D. E as nossas retas poderia ser como? Reta S e reta R e reta R. Uma reta sempre tem que ter, desculpa por estar torta, mas tem que ser representado por essas setinhas, que é para significar que vai infinito e além no começo e vai infinito e além no final, certo? Tanto para cá, ó, quanto para cá vai infinito e além. Deixa eu só apagar isso daqui. Então, aqui vamos supor que seja reta S, reta T, e a minha reta R. Tá? Ah, tia, e agora meu plano? Eu vou apagar essa parte aqui, ó, para eu poder escrever, tá? Vocês corrijam. Meu plano. Meu plano a gente lembra que é assim, ó. E o plano alfa é essa letrazinha aqui do alfabeto grego. Nosso plano alfa. Tá? Então, esse daqui é o plano alfa. Vai infinito e além pra cá, vai infinito e além pra cá, vai infinito e além pra cá e vai infinito e além pra cá, tá? Não tem fim para esses lados. Nenhum desses lados tem fim, quer dizer. Segunda questão. Observe o bloco retangular representado a seguir. Seria essa figura aqui, ó. Deixa eu trocar aqui a caneta. Seria esse bloco aqui, tá? Qual dessa ideia aqui dá a ideia de ponto? Seria quem? As nossas vértices, que é esse ponto de encontro entre duas retas, tá? Ou duas arestas, no caso. Então, quem dá a ideia de ponto? São as vértices desse bloco. E quem é que dá a ideia? Quem dá a ideia de reta? Seria as minhas vértices, tá? Minhas vértices que dão ideia de reta. E quem dá uma ideia de plano aqui? Seria quem? As minhas faces. As minhas faces dariam ideia de plano, tá? Lembram que a gente já até havia visto em outro exemplo do livro também, que o que dava ideia de plano numa figura como essa seriam as faces. Bem simples. Agora vamos para a próxima pergunta. Qual a diferença entre reta e segmento de reta? Bom, a reta, ela vai até o infinito e além, ó. Ela é imensa, ela não tem final, tá? E o segmento de reta, ele tanto é limitado no começo, quanto é limitado no fim. Pronto.
A diferença da reta para o segmento de reta seria o quê? Que a reta ela não vai possuir fim, tá? Para nenhum lado ela vai possuir fim. E o segmento de reta, ele é tanto limitado no começo, quanto é limitado no final. Ele tem fim, tá? Então essa é a diferença da reta para o segmento de reta. Na 4. Observe os pontos que estão no plano e responda. Quantas retas passam apenas pelo ponto A? Essa daqui é a quarta questão da página 50 ainda, tá? Num ponto, apenas no ponto, eu já havia até dito também anteriormente que a gente pode passar infinitas retas, tá? Num ponto, eu posso passar infinitas retas. Não tem fim aqui o tanto de retas que eu posso passar várias mesmo. Então, num ponto, eu passo infinitas retas. E na B, quantas retas passam apenas pelo ponto B? Pelo ponto B também vai acontecer a mesma coisa. Como ele é um ponto... Como ele é um ponto, ele também vai passar o quê? Infinitas... Meu Deus, vamos fingir que o ponto é aqui, tá, gente? Ele passa infinitas retas também, tá? Não tem fim o tanto de retas que vão passar por esse ponto. E quantas retas passam apenas pelo ponto A e B? Quando acontece esse caso de eu limitar 2 pontos, ó, é como se eu estivesse limitando o começo e o meu final. Então, aqui vai passar apenas uma reta. Apenas uma reta. Deixa eu melhorar isso aqui. Pronto. Entre 2 pontos passa apenas uma reta. Quando tem ele sozinho é que passa várias retas. Como se servisse de consolo, que ele tá só. Então vai passar várias retas por ele, tá? Para consolá-lo. Então vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é a quinta. A quinta seria o quê? Na quinta questão, ela pediu o quê? Que vocês, na quinta questão da página 51, que usando uma régua, vocês determinassem a medida em centímetros de cada segmento. Na quinta, ela é composta por 2 itens, tanto A quanto B. No item A, vocês iam pegar uma régua, tá lá o segmento, né? Bem bonitinho o segmento. Iam colocar em cima dela para poder conseguir medir. Esse segmento aqui daria o resultado de 2,6 centímetros. Quando vocês pegassem a régua e medissem. E no item B, seria 3,7 centímetros. Tá certo? Isso daqui vocês precisariam de um auxílio de uma régua para ajudar vocês. E na 6, também seria a mesma coisa. Vocês vão pegar uma régua e vão lá, no comprimento dela, vão ver onde é que para no 3,8. Tá? Então fica mais ou menos esse tamanho aqui, ó. 3,8. Se vocês não sabem como medir na régua, por favor, me perguntem no grupo, que eu vou tentar mostrar uma maneira para vocês de tentar resolver com o auxílio da régua. Bom, vamos para a próxima questão. A medida de um segmento é o triplo da medida do outro. Qual é a medida de cada um? Se a soma das medidas dos 2 segmentos é 20. Vamos lá. O que acontece aqui? Nessa questão, a gente vai ter que pensar um pouco. Como assim, professora?
Então, o que é que acontece? Nessa questão, eu posso usar o seguinte raciocínio para essa questão 7. 20 dá para eu dividir por 4 partes iguais? Dá, né? Final zero a gente consegue dividir. Então, vai ser quanto? 20 dividido por 4 é igual a quem? Igual a 5. 5 vezes 4 é igual a 20, tá? Depois vocês verifiquem o critério de divisibilidade. Vão ver que 20 dá para dividir por 4. Vocês, se caso tiverem com dificuldade em relação a isso, dê uma revisão em critérios de divisibilidade, tá certo? Vamos lá. Então, eu sei que 20 dá para dividir por 4. Deu igual a 5, tá? Meu resultado foi 5. Então, eu sei que um dos segmentos, porque aqui são 2. Uma é 5. E quanto é o outro segmento? Vou botar aqui, ó, segmento 1, tá? E quanto é o meu segundo segmento? Tá falando que é o triplo desse daqui, ó. Então, é 3 vezes esse segmento. 3 vezes o 5. Que é igual a quanto? 3 vezes 5 é igual a 15. Isso. Então, esse meu segmento aqui, quais são os meus segmentos? Um precisa medir 5 e o outro precisa medir 15, que fica igual a 20. Tá? Ó, vamos tirar nossa prova. Ó. 5 mais 5, 10. Foi 1. 1 mais 1, 20. Pronto. 20, tá? Vamos para a próxima. Observe as retas apresentadas a seguir e classifique em paralelas ou concorrentes. Bom, essa é a 8ª questão da página 51. Existem 2 retas. Para começar, o que são retas paralelas? São retas que não vão possuir um ponto em comum. Elas nunca vão se bater. E as retas concorrentes são aquelas que possuem um ponto em comum. Então, a minha reta concorrente vai ser qual? Vai ser as que possuem um ponto em comum, ó, que seria esse ponto aqui. E as minhas retas paralelas? Elas não vão possuir esse T que é minúsculo, tá? Porque acabou sendo maiúsculo. Elas não vão possuir um ponto em comum. Pronto. Elas não vão possuir um ponto em comum. Então, essa é a diferença para as retas paralelas e as minhas retas concorrentes. Nessa 9, ela pediu o quê? Que vocês marcassem a figura que representa corretamente o segmento de reta. O segmento de reta, ele jamais, nunca, pode ser representado assim, ó, tá? Porque ele é o quê? Ele é uma reta, então ele não pode ser representado assim. Também não poderia ser representado assim. Também não poderia ser representado assim, ó. Ele precisa ser uma reta. Então, dessas opções aqui, quem seria meu segmento de reta? Daqui, ó. Essa minha outra opção também. Opa. Então, só seria essas 2 opções, tá? Agora vamos responder a questão 10 da página 52. Nessa questão, ela é composta por 4 itens, A, B, C e D. E ela pediu que vocês falassem o quê? Se as retas são paralelas ou se são concorrentes. Bom, vamos começar
na 10ª questão pelo item A. O item A, ela tinha as seguintes retas. Tinha as seguintes retas assim. E outra mais ou menos assim. Pronto. Essas retas aqui, elas possuem algum ponto em comum? Possui, tá aqui, ó. Elas, em algum determinado momento, elas se cruzaram. Então, elas são retas o quê? Retas com correntes. Tá? Isso daqui são retas com correntes. E o nosso item B? Vamos ver aqui nosso item B. Nosso item B é o quê? Nosso item B é a mesma coisa, ó. Ele vai seguir desse formato aqui, ó. Minha reta é e a minha reta F. Nesse item aqui, ele vai possuir algum ponto em comum? Vai possuir esse ponto aqui em comum. Então, ela também é uma reta que são retas concorrentes. Por quê? Porque elas possuem um ponto em comum. Se elas não possuíssem ponto comum, seriam chamadas de quê? De paralelas. Vamos continuar na 10. Agora, nosso item C. Nosso item C já são duas retas da seguinte forma. Minha reta M e a minha reta N. Aqui, elas possuem algum ponto em comum? Não. Nenhum momento aqui, nem futuramente elas vão poder se cruzar, porque estão em direções diferentes, tá? Elas não vão chegar perto uma da outra porque elas estão em direções diferentes. Então, isso daqui são chamadas de retas paralelas, tá? Que é o meu único item com retas paralelas. Vamos agora para o nosso item D. Nosso item D já vai ser da seguinte forma. Essas retas aqui vão ser chamadas como? Vão ser chamadas retas concorrentes. Ah, professora, como assim? Eles não estão se encostando, mas o que é que acontece? Vocês lembram que a reta é infinita, né? Então, vai chegar um determinado momento que ela vai acontecer o quê? Ela tá aqui, né? Vai chegar um determinado momento que ela vai passar por essa reta. Elas vão se cruzar. Quando elas estão nessa direção, elas vão se cruzar, entenderam? Por isso que elas são retas concorrentes. Bom, essa questão aqui é a questão 11, 11ª da página 52. Nessa questão aqui, ela pedia para vocês contarem quantos segmentos de reta há nessa figura. Vamos ver? Do A até o B, 1. Do B até o C, 2. Do C até o D, 3. Do D até o E, 4. Do segmento E até o F, 5. Do F até o G, 6. Do G até o H, 7. Do H até o I, 8. Do I até o J, segmento IJ, 9. E do segmento JA vai ser quantas? 10. Então, aqui há 10 segmentos de retas. Certo?
Vamos para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão é a 12, da página 52, que ela pede para vocês desenharem um retângulo MNOP, que são com esses pontos. Eu até havia colocado uns exemplos no grupo do WhatsApp, que seria mais ou menos assim, ó. M, N, O, P, tá? Seria mais ou menos assim. Eu poderia botar o O aqui, entendeu? Eu dei uma sugestão no grupo. Nesse caso aqui, há segmentos de retos paralelos, quantos? No item A. Existe algum segmento aqui que não vai se cruzar? Existe, né? Quais são os segmentos? O segmento MN, ele é paralelo ao meu segmento do PO, tá? Ficaria escrito mais ou menos assim, ó. PO, ele é paralelo ao meu segmento MN, tá? Ou então MN é paralelo ao meu ponto PO, meu segmento. E qual outro segmento também poderia ser paralelo? Poderia ser quem? Segmento MP ao segmento NO, tá? MP é paralelo ao meu NO. Vamos agora para o nosso item B. B. Existem segmentos concorrentes aqui? Quais são? Bom, o ponto que se cruzaria seria aqui quem? MP. Então, nesse caso aqui, quem seriam os segmentos concorrentes? MP seria concorrente a qual outro segmento? A MN, certo? E também ao segmento PO. E aqui, outra opção também que seria... Outro aqui também que seria esse daqui, ó. Outro também que seria quem? Vamos ver aqui no segmento de PO. Seria NO. E também seria concorrente, o PO seria também concorrente de quem? De MP. Certo? Então, esses são nossos segmentos concorrentes.